Muito bom, nós estamos iniciando um mês novo e esse mês nós estamos falando de um tema, irmãos, muito caro para a tradição judaico-cristã e caro para nós, discípulos do Senhor Jesus, que é o tema santidade. Nosso tema é a santidade que traz bem, a santidade que faz bem. A santidade que traz e faz bem. Santidade é um tema central do relacionamento de Deus com os homens. Nós imaginamos, é só nós imaginarmos que Deus, ele aparece nas Escrituras, ele é registrado nas Escrituras, e vamos sempre ter em mente que quando nós lemos registros sobre Deus, é um registro humano do que Deus revelou. Então pense comigo. Deus, o eterno, não cabe na cabeça humana. Mas quando ele se revela, o homem, o humano, faz o registro a partir da sua humanidade. Então ele registra de Deus o que humanamente é possível ser registrado. Logo, o Deus que nós lemos registrado nas Escrituras é um Deus da percepção humana, e não como ele é. Porque as Escrituras nos ensinam que nós não conhecemos, mas o conheceremos. Mas, como ele é Deus, nós passaremos a eternidade toda conhecendo Deus. Então, quando alguém diz, eu conheço Deus, é o seu Deus. É o Deus da sua realidade, que periodicamente é quebrado como um ídolo para que a gente passe a ter uma visão mais ampla de Deus. É igual quando você começa a namorar, né? E vai casar. Você namora, noiva, casa, vai para o casamento. E aí você tem certeza que ama aquela moça ou aquele rapaz. Aí você vai para o casamento e vai descobrindo que esse amor vai se transformando. Ele vai se tornando cada vez mais sólido, mais estruturado, mais aperfeiçoado. A ponto de você dizer, o amor que eu tinha no começo, que eu achava que era tudo, eu descobri que era pequeno. Maior é o que eu tenho hoje. Ele vai sendo como que substituído. Eu e você temos visões a respeito de Deus, mas nós passamos processos em nossa vida, onde nós temos que desconstruir a imagem que nós temos de Deus. Porque na nossa imagem ele é limitado, ele parece muito com a gente. E aí nós vamos passando processos na nossa vida onde você vai desconstruindo esse Deus. Por exemplo, você tem uma imagem de Deus, que eu acabei de dizer aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou não me faltará. Nós lemos o Salmo 91, que os anjos do Senhor que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Que se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, nós vamos descansar na sombra do Todo-Poderoso. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. De repente vem uma imprevisibilidade na sua família, na sua casa, acontece uma tragédia. Uma doença grave, um acontecimento inesperado, uma coisa que tira o seu chão, uma coisa que desestrutura você da cabeça à planta dos pés. E você diz, e o pastor? E o esconderijo do Altíssimo? E os 1000 de um lado e 10.000 à direita? Onde estava esse povo todo que não me guardou do acidente, da desgraça, do problema, da dificuldade? E entra em crise. E o Deus que você tinha tem que ser desconstruído, para que você receba a revelação nova de Deus, que não é outro, mas que você está sendo reconstruído na sua percepção sobre Deus e percebendo Deus maior, diferente. Nós lemos nas Escrituras, por exemplo, o salmista falando na sua oração, ele dizendo sobre o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe. Mas no processo de amadurecimento dele, nós encontramos ele orando depois, dizendo, o meu Deus, o meu Senhor. Minha mãe, por exemplo, falava do Deus dela, um Deus que eu fiquei encantado, embasbacado, e quis conhecer ele. E na verdade ele é que estava me encontrando. Hoje eu tenho o meu Deus,
que não são deuses diferentes, é o mesmo. Nós estamos falando dessa nossa percepção a respeito de Deus. Então, quando a gente lê sobre santidade, sobre o Deus santo, o Deus das Escrituras, nós temos que perceber que quem está registrando está falando dessa percepção humana a respeito de Deus. O nosso tema é santidade que traz bem e faz bem. E surge uma pergunta: o Deus do Antigo Testamento era mais santo do que o do Novo Testamento? Ou em outras palavras, o Deus do Antigo Testamento era mais light? O Deus do Novo Testamento é mais light do que o do Antigo Testamento? Vamos pensar sobre isso? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos a Ti por essa manhã, por esse momento especial, pela vida preciosíssima de cada um dos nossos irmãos que se deslocam para comungar, se reunir, orarmos juntos, clamarmos juntos, derramarmos os nossos corações juntos diante de Ti, nos alegrarmos com quem se alegra e se entristecer com quem se entristece. Viver em comunidade, em comunhão, assim como o Senhor nos ensina. Oramos pelos irmãos que não estão aqui, estão em casa nos acompanhando, ou no trabalho, ou na rua, nos acompanhando pelas mídias, aqueles que acessaram esse conteúdo em algum momento. Senhor, fale com todos nós, manifeste a sua santidade sobre nós, revele-se, continue revelando-se a nós, Senhor, para que experimentemos a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade, o seu amor, o seu poder, a sua santidade. Visita-nos essa manhã no poder do Teu Espírito Santo, trazendo sobre nós o seu favor, os seus milagres, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos no mês passado sobre nascido do Espírito. Esse mês nós falamos sobre o tipo de vida que o nascido do Espírito tem. Qual é o estilo, o tipo de vida que o nascido do Espírito tem? Só um: vida santa. Deus não nos chamou para sermos, Deus nos chamou para sermos santos. O Senhor, quando chamou a mim e a você, Ele nos chamou para nós termos uma vida santa. Só que quando eu e você pensamos em santo, nós pensamos em quê? Em perfeito. Perfeito é Deus, e nada e ninguém mais. A criação de Deus, que diz as Escrituras, o Senhor fez, e a Bíblia diz, e disse Deus que era bom, ou seja, era perfeito, foi deformada por causa da queda, não é mais perfeita, por isso que é o que é. Então não há perfeição fora de Deus. Deus é perfeito. E quando pensamos em perfeição a partir de Deus, está certo pensar em perfeição como perfeito. Quando pensamos em santidade a partir de Deus, está certo pensarmos em santidade como perfeito. Deus é santo. Santidade de Deus é igual a perfeito. Mas quando pensamos em santidade de Deus comunicada aos homens, um dos atributos de Deus comunicáveis é a santidade. Comunicável é, Ele transmite para alguém, para o humano. Então, quando nós pensamos em santidade que é comunicada, é de Deus para nós, Ele é perfeito, a fonte é perfeita. Mas eu sou imperfeito. Então, eu não posso confundir santidade com perfeição. Nós pensamos na palavra santidade e fica melhor eu e você se entendermos como um caminho, que a doutrina cristã nos ensina como santificação, ou o apóstolo Paulo nos ensina como santificação. Pedro fala disso, João, os apóstolos do Senhor. É um caminho. Eu encontro Jesus aqui e Ele, que é o caminho, me chama para o caminho. E eu vou andando no caminho, e no caminho que é Ele mesmo, eu vou sendo santificado. Olha que interessante, o Senhor Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso e diz: santificado seja o teu nome. Você ora assim? Nós oramos assim? Eu oro assim?
Não uma oração como aquela reza decorada, né? Santificado seja o teu nome, amém. Não, estou falando daquela oração consciente. Senhor, santificado seja o teu nome. Ora, se Deus é santo, não dá para ser mais santo do que Ele já é. Ele é perfeito. Então, essa santificado seja o teu nome não tem a ver com quanto Ele pode ser mais santo, mas quanto eu posso deixar o nome dEle menos santo entre os homens, e lameando o nome dEle, jogando o nome dEle na lama, dando mau testemunho, fazendo com que as pessoas acham que Deus é santo como eu sou, porque eu me apresento como santarrão, mas faço o que eu faço. Vocês estão entendendo ou não? Eu estou dizendo que Deus é santo, e eu olho, isso é próprio do religioso, olha todo mundo de cima, pronto para apontar o erro alheio, quando de repente alguém encontra ele no erro, e aí diz, é isso? É isso? É isso que é ser santo? O que essa pessoa está fazendo? Lameando o nome do Senhor, fazendo o oposto do que ele ora, dizendo, santificado seja o teu nome. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, essa deveria ser a declaração consciente, minha e sua, que nós estamos concordando com Deus, dizendo assim, Senhor, eu quero viver mais da sua santidade, me empresta mais da sua santidade, me dá mais da sua santidade. Eu e você nascemos de novo, aprendemos no mês passado, nascemos do Espírito, não foi algo gerado por nós mesmos, na nossa vontade, não é uma coisa psíquica, emocional, é uma coisa espiritual, que nos afeta integralmente, afeta psiquicamente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, mas é algo de Deus produzido em nós, Deus produziu-nos assim. E para que o Senhor gerou-nos de novo? Para vivermos como Ele, santo. A nossa dificuldade, então, basicamente esbarra na leitura religiosa, que eu falei para vocês. Nós, os humanos, fazemos a leitura a respeito de Deus a partir da nossa humanidade. Imagine o humano que acha que pode controlar Deus. Ele cria uma coisa chamada religião. E aí ele desenvolve um monte de regras sobre como Deus é e como você faz para deixar Deus feliz. Então, na regra do religioso, tem um monte de coisa que você faz, que Deus fica todo contente com você, aí joga um monte de bênção para você. Isso é coisa de religioso, né? Na mesma regra dele, tem um monte de coisa que você faz, que Deus fica bravo e fica jogando raios em você. Só trazendo peste sobre a sua vida, desgraça, querendo te matar. Isso é o modelo da religião. Isso não é o evangelho, não é das escrituras. Isso não está nas escrituras. Mas e quando nós encontramos, por exemplo, no Salmo 105... Quando o salmista fala, Salmo 105, no escritor do livro dos Hebreus, ou mesmo no livro do Êxodo, quando o Senhor fala com Moisés, ou o escritor do livro de Hebreus está falando do que acontece quando Deus se manifesta lá no Horebe. Horebe é o monte de Deus, quando Deus desce a glória dele lá no Horebe para falar com Moisés e dá as 10 palavras, as 10 orientações, as 10 instruções para a vida, chamada também de 10 mandamentos. Quando ele faz isso, ele dá uma orientação para Moisés, ele fala, Moisés, olha, a minha glória vai descer para falar com você. E olha, não deixa nenhum animal chegar perto do monte, porque se chegar vai morrer. Aí alguém me perguntou essa semana, mas Deus é bravo? Ele estava nervoso, o Deus do Antigo Testamento ele é irado, ele é um Deus nervoso, irritado, que não pode deixar ele contrariado, que ele, Shazam, joga um raio, joga alguma desgraça, né? Por que se tem essa leitura, né? Por conta desses textos, que nos mostram, por exemplo, o texto bíblico nos fala que Arão tinha 2 filhos, tinha mais, né? Mas tinha 2 filhos, que é aqueles rebeldes faixa preta, um chamado Nadab e o outro Abiú. E aí a orientação é que eles cuidem do altar, e havia um altar, que é o símbolo do lugar onde Deus manifesta o poder dele, e as linguagens do Antigo Testamento são todas simbólicas, viu, irmãos? Irmãos, tá muito corrida aqui, tudo bem? Tá ok? Então, é que se eu for
pontuar tudo, exatamente os detalhezinhos aqui, a gente não vai conseguir conversar o que a gente gostaria de conversar, né? Mas no Antigo Testamento nós temos lá uma série de ritos que são necessários para que o sacerdote faça uma reunião, um culto, uma oferta a Deus. Então tem o dia certo para fazer, tem o dia certo, que é o sábado, tem a pessoa certa, que é o sacerdote, tem o lugar certo, que é o altar, tem um animal certo, que é um cabrito, um cordeiro branco, sem mancha, de menos de 1 ano de idade, que não pode ter nenhuma deformação. Então tem uma série de regras para que seja feito o sacrifício. E aí o Nadab e Abiú, 2 filhos do Arão, recebem a ordem que tem um jeito certo de fazer as coisas. E tem um jeito certo, inclusive, de acender o fogo. Mas eles são rebeldes. Eles mais ou menos falam assim, não, nós somos profissional. Você já viu o pastor profissional, religioso profissional, que ele sabe tudo de Bíblia? Deus ele trabalha igual um jogo de dados. Ele saca versículo bíblico, parece uma máquina assim. E o Nadab e o Abiú estão mais ou menos nessa pegada. A gente já sabe tudo que tem que fazer, deixa com a gente. Chega lá na hora de oferecer o sacrifício, a Bíblia diz que eles oferecem fogo estranho. Fogo estranho, deixa eu explicar aqui bem rápido para vocês. Eles estavam surrupiando. Eles estavam metendo a mão no altar. Eles estavam roubando. Eu queria explicar para vocês aqui, mas a gente fala isso. Nós vamos ter uma live na terça-feira, na quarta-feira agora, aqui. Vamos fazer uma live e vamos falar sobre esse tema. Santidade que traz bem e faz bem. E eu acho que nós vamos conseguir falar mais detalhado sobre esses assuntos. Mas os 2 filhos do Arão lá, então vai acender o fogo lá no altar e ele faz um rito que não era o que a Bíblia, o Deus mandou. Sai um fogo do lugar santo e mata os 2 fritos, eles viram churrasco os 2, morrem na hora. Alguém fala, bandido, não tem problema, mas eles eram religiosos, profissionais, religiosos, ou seja, eles se acostumaram com esse negócio de fazer o ilegal, o ilícito, de não ter uma vida santa, e morreram no altar. Bom, então quando a gente lê essas coisas, a impressão que Deus é bravo, ele tem toque, não pode fazer nada diferente do que ele manda, que ele mata. Então o texto lá do Horebe diz, o texto que fala quando o Senhor desce no Horebe e vai entregar as leis a Moisés, ele fala, olha, nenhum animal pode chegar perto do monte, porque até um animal desavisado, que está lá pastando, comendo lá sua graminha, de repente ele escapou, enquanto o Senhor está falando com Moisés lá, se ele encostar no monte ele morre. E morreu muito animal, morreu gente desavisada. Por quê? Porque encostou no monte. Por que não podia? Porque Deus é santo. E por que era assim naquela época? Quando você lê a Bíblia num processo de comunicação. Deus está se comunicando com o humano, dizendo que ele é o absolutamente outro, ele é o totalmente outro, que ele é inacessível, que o homem não pode se confundir com ele, porque ele não se confunde com o homem, são coisas distintas. Mas quando você continua lendo a Bíblia, você vai percebendo que ele está se revelando. E nesse processo de revelação é importante que o homem entenda que Deus é santo. Totalmente santo. O Deus perfeito. Então o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus santo, ele é inacessível. Ele mudou? Se ele mudasse, ele não era Deus. Então ele continua sendo o mesmo Deus. E como que agora o Deus santo, inacessível, que quando ele estava num lugar, se alguém encostasse nesse lugar era morto, como agora ele veio morar dentro de mim? Porque eu nasci de novo, se eu nasci de novo, agora ele está morando dentro de mim. Como é possível? Uma outra ilustração, se você for mexer no fogo, sem nenhuma proteção, provavelmente você vai se queimar. Por que o fogo é bravo? Está nervoso? Está irritado? Não, é porque o seu corpo não resiste à temperatura dele e ele vai machucar. Imagina o Deus santo e o homem se aproximando de Deus. Deus não está nervoso, não está irritado, não está bravo.
Mas quando você vai se aproximando dele, você morre. Simples assim. E o que a gente faz para mexer com fogo então? A gente põe uma proteção e vai lá e mexe no fogo. Quem é essa proteção em mim e em você para que eu possa agora ter relacionamento com Deus? Cristo Jesus. Ele veio e me guardou. Ele veio e me protegeu. Só Cristo fez possível um Deus santo vir abraçar um pecador como eu sem me matar. Porque quando ele me abraça, ele não vê só a mim, ele abraça a Cristo, o Deus santo que veio morar em mim. O Deus que, para me tornar santo, teve que se fazer impuro como eu. Vocês lembram Jesus na cruz, a oração dele, a última, qual foi? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele se torna um como nós. Não no sentido de quem produz pecado, mas no sentido de quem recebe a culpa de todos nós. O meu e o teu pecado, a minha e a sua dívida, a minha e a sua iniquidade, caiu sobre ele. Quando caiu sobre ele, o Pai não tem mais contato com ele. Ele está abandonado. Não tem ninguém por ele. A ira de Deus cai sobre ele. E ele é condenado. Ele morre. Mas ele mesmo disse: eu dou a minha vida. Ninguém tira. Eu dou para depois tomar ela de novo. E ele nos ensina que quem recebe a ele, recebe vida. Por isso que nós recebemos a Cristo e agora Deus vem morar dentro de nós. E eu continuo vivo. Vamos ver o que a Escritura fala sobre isso? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Claro que nós não vamos esgotar o assunto hoje, eu só vou introduzir o assunto e propor que você esteja refletindo sobre ele. Lucas capítulo 7. Nós teremos devocionais esse mês e pregações. E vamos fazer uma live, porque esse assunto de santidade me parece que é um assunto que mexe na cabeça de todo mundo, não? É muito importante você perceber, sociologicamente, irmãos, quando a gente fala de religião, tem lá a definição sociológica de religião, a gente entende que o que nós fazemos aqui está enquadrado em prática religiosa, porque nós temos ritos, organização, tudo bem. Vocês entendem isso, né? Ok, vamos colocar isso de lado? Quando nós estamos falando de prática de vida, de relacionamento com o eterno, nós então fazemos uma distinção, no sentido de que relacionamento com o eterno não é possível através da religião. Relacionamento com o eterno só é possível através da revelação. Fica claro isso para nós? Sim ou não? Tudo bem? Por quê, irmãos? Porque é importante eu e você entendermos que religião é uma coisa fabricada pelos homens. Religião não é uma coisa dada por Deus, é fabricada pelos homens. E o que foi dado por Deus? Revelação. Que você não consegue enquadrar ela nem na teologia direita. Irmão, nós temos várias linhas teológicas. Nós trabalhamos aqui na Comuna com a tradição reformada, que é que nós encontramos maior coerência no próprio conteúdo da teologia, quanto na história da fé cristã, que tem mais de 2000 anos, e na tradição judaico-cristã. Mas ainda assim ela não pode, nós não podemos dizer que com a teologia reformada eu enquadro Deus. Isso não é possível, Deus não cabe em nenhuma teologia. Então nós fazemos leituras a respeito de Deus. Então o que é possível saber a respeito de Deus, nós fazemos isso através da teologia, que é uma leitura sobre Deus e um discurso a respeito dele. Então pense sempre nisso. Quando nós estamos falando de revelação,
Jesus Cristo é o Deus que se fez homem e veio morar entre nós, isso é revelação. Quando nós falamos, você é gerado pelo Espírito Santo, e você diz, é verdade, porque a minha vida mudou, isso é revelação. Quando você fala de dons espirituais, dons do Espírito, dom de conhecimento, dom de línguas, dom de interpretação, dom de cura, dom de maravilhas, dom de palavra, dom de ensino e outros dons. Quando você fala, o que é isso? É revelação. Você não consegue colocar isso no microscópio e comprovar pelo método científico, é revelação. Quando alguém diz assim, olha, eu senti uma coisa extraordinária, que foi mais do que a emoção, a mesma que eu senti quando eu vi a música bacana, ou o meu ator preferido, não, é alguma coisa que me tocou profundamente, isso é revelação. Então quando nós falamos do Evangelho como revelação, é disso que nós estamos falando, alguma coisa que está para além daquilo que nós conseguimos controlar. E nós vamos ler agora o texto de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, que é uma conversa de uma dinâmica que está acontecendo entre revelação e religião. O religioso, em geral, ele usa bastante máscara, ele é bastante travestido. O religioso, em geral, ele usa bastante, igual cebola, ele tem muitas camadas. Até você chegar no núcleo dele demora, tem que conviver muito. E o bichinho engana, porque eles têm todo o jeitão do que é verdadeiro. O religioso tem todo o jeitão do que é revelação. E talvez eu e você essa manhã vamos nos pegar com uns tonzinhos de religiosidade. E que bom nós experimentarmos essa verdade que Deus está se revelando para nós. E cada vez nós estamos menos religiosos e mais espirituais e mais santos. O texto fala a respeito do encontro de Jesus com uma mulher e com um religioso. A partir do versículo 36, Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo... Não. Lucas, está escrito aqui, ó, Lucas. Eu não sei porque eu não tirei Mateus. Lucas, vocês estão espertos, hein? Vocês também estão muito legalistas, não pode nem errar um pouquinho já. Vamos lá, versículo 36. Lucas 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Naquela época a mesa não era igual à nossa. O jantar era feito naquelas mesas mais baixas, que a pessoa encostava, tal, ninguém punha o pé na mesa, tá, mas encostava. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Está escrito isso aí na Bíblia de vocês? Olha que fala do religioso. O religioso é o limpinho. O religioso é o limpinho. E aí uma mulher, nem fala o nome dela, soube que Jesus estava na casa do limpinho, foi lá. E quem que é ela? Uma pecadora, a boca bem cheia, né? Pecadora. Ela trouxe um frasco de alabastro. Alabastro é um material, né? Com perfume. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Alguns comentaristas historiadores sugerem que esses jantares, eles eram jantares como os jantares de político hoje, público. Então poderia ser feito dentro da casa da pessoa ou no jardim. Imagina naquela época, alguém que tinha uma casa com um jardim para dar um jantar, o bichinho estava bonito, não estava? Era um fariseu, presidente de alguma igreja, sei lá. Mas vamos lá. É o fariseu. E o fariseu, gente, a gente normalmente usa a palavra fariseu com um tom pejorativo, né? Mas o fariseu, depois o Paulinho vai poder falar melhor disso aí, os fariseus eram pessoas boas, gente boa.
Gente boa, você sabe que gente boa tem bastante, o inferno está cheio, né? Mas eles eram gente boa, gente bacana, gente do bem. Depois o Paulo vai falar sobre isso. Então, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ela deve ter ouvido, e os jantares então eram abertos, a pessoa não participava do jantar, mas podia ficar assistindo. Tipo, cachorrinho vendo aquele frango lá rodando, ficava lá, só vendo as conversas, as reflexões, os pensamentos, saía com a barriguinha vazia, mas com a cabeça cheia de ideias, né? E ela vai lá, por isso que ela aparece numa festa e não é convidada. E ela se colocou atrás de Jesus, a seus pés. E por algum motivo aquela mulher chora. Ela chora, mas ela não chora pouco. Ela chora ao ponto de molhar os pés de Jesus. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Ou seja, ela começa a chorar, mas ela não para. Ela continua chorando. E o choro dela não diminui, o choro dela aumenta. E as lágrimas que parecem ser poucas no começo, vão aumentando, a ponto de molhar os pés de Jesus. Jesus, como todos naquela época, usavam sandálias. Era comum quando chegasse num lugar desse, eles tiravam as sandálias. Jesus vai explicar o que era comum acontecer, e eles ficavam descalços, e a mulher está lá aos pés dele, e as lágrimas caíram nos pés de Jesus. Depois, enxugou os seus cabelos. Então tem uma linguagem poética aqui, mas ela pega os seus cabelos e passa nos pés de Jesus. O gesto é mais do que quem quer propriamente secar pé com cabelo, mas mais o gesto de quem está transmitindo carinho, afeto, reconhecimento. É um esforço grande de alguém, de um humano, querendo demonstrar alguma coisa para o dono daquele pé. Depois os enxugou com seus cabelos e beijou-os. E depois disso, ela pega aquele vaso e derrama o unguento, o perfume que tinha no vaso, nos pés daquele homem. A cena é extraordinária, irmãos. Essa cena eu acho ela encantadora. Ao ver isso, o fariseu, leia-se o religioso, nós estamos fazendo aqui uma analogia, tá? Guardadas os devidos valores dos fariseus, nós vamos ver isso depois. Mas ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ele pensou com os botões dele: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Aí ele afirma, não é mais o escritor que está dizendo, é ele que está afirmando, é uma pecadora. Provavelmente o escritor aqui, o Lucas, que é o médico, o pesquisador, está registrando as informações que ele colheu. E ele fala isso no começo do livro dele. E quando ele está registrando como pesquisador, ele está dizendo, olha, naquele dia disseram que essa mulher era uma pecadora. Tanto que o fariseu diz, é uma pecadora. Bom, imaginem que o fariseu convidou Jesus, Jesus não se convidou. O fariseu convida ele para jantar na casa dele. E depois diz, se esse homem fosse profeta, convidou para o quê? Convidou para quê? Certamente para, como outros fariseus, testar Jesus, provar Jesus, humilhar Jesus, expor Jesus. Ironizar, brincar, diminuir os ensinos de Jesus. Mas Jesus é o Deus que se fez homem, e Ele não tem medo dos homens. Da religião, então, Ele não tem medo nenhum, e Ele se expõe àqueles que querem lhe trazer o mal, aqueles que querem
desmentir o que ele está ensinando, aqueles que querem diminuir o que ele está pregando, aqueles que querem tentar desmascarar ele. O Deus Santo é aquele que não teme os homens, não teme a religião. A santidade nos traz bem, nos cura dos nossos medos. A nossa natureza deformada é o testemunho de como não somos santos, somos pecadores. Mas à medida que a santidade de Deus vai agindo em nós, ela vai nos curando das nossas deformidades. E nós vamos nos tornando menos medrosos para a vida. Menos medrosos do que podem nos fazer, do quanto podem nos expor. Alguém diz assim: eu tenho uma reputação para cuidar. Jamais deixaria uma mulher dessa tocar nos meus pés. Eu tenho uma reputação. Quem é santo não tem preocupação com sua reputação. Estão jogando lama no teu nome, estão falando mal de você, qual o problema? Se você tem lama no nome, tem. Quem está falando está certo. Se você não tem, qual o problema? Você é santo, isso não vai te afetar. A santidade nos cura. A santidade nos traz bem. A santidade nos faz bem. A palavra do Deus do Senhor nos ensina que o amor lança fora o medo. Quando o amor de Deus entra em mim e enche o meu coração, você substitui amor igual santidade. Deus veio me visitar. Eu estou cada vez mais seguro que no reino dos homens é assim. Mas eu estou santificado em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não anda agora segundo as normativas da humanidade, mas segundo a santidade. Eu estou fazendo aqui estou parafraseando. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, ele está só pensando, ele nem começou a fofocar ainda. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Não fique assustado se alguém te chamar de pecador, porque você é um pecador. Quem é você para dizer que o Espírito Santo te visita? Eu sou um João ninguém, mas ele me visita, que eu fazer o quê? Quem é você para dizer que tem a palavra de Deus? Eu não sou ninguém mesmo, eu sou um pecador, mas eu recebi a palavra, eu vou compartilhar. Quem é você para orar por alguém e Deus curar? Eu não sou ninguém mesmo, quem cura é Deus, eu só oro. Quem é você? O religioso vai dizer que você é um pecador. E religioso, não entenda que eu estou falando somente de evangélicos ou católicos. Eu estou falando de todo aquele que se coloca acima do outro, a partir dos seus conceitos morais. Dos seus conceitos morais. E está pronto para acusar o outro. Eu lembro que eu vim de uma tradição evangélica, quando eu era jovem, e eu congreguei numa igreja, que na hora da ceia, os irmãos ficavam assim de olho, quem tomava ceia e quem não tomava. E o pastor sempre falava um testemunho, o testemunho era, olha, uma pessoa veio tomar ceia aqui, e tinha pecado essa semana, e não confessou. Quando ela engoliu, o pão engasgou. O pão ficou aqui preso, engasgou. O resto da história ele não contava, a gente imaginava, né? Então era aquele na hora da ceia, quem é o pecador? Tinha gente que nem ia para o culto, para não ter que não morrer engasgado. Isso é próprio do religioso. O religioso é aquele que olha para a aparência. Eu contei para vocês,
Meu primeiro ano de faculdade, acho que eu tinha, sei lá, 19 anos, 20 anos. Primeiro ano fazendo teologia, entra o professor de ética cristã, de calça jeans, barbudão, camisa larga, todo afogado, uma mochila assim, todo maluco beleza. Aí entrou, eu olhei assim para ele e falei, o quê? Esse cara vai me ensinar? Eu, um consagrado? O quê? Esse cara vai me ensinar sobre ética cristã, com essa barba? Porque onde eu congregava não podia usar barba, só bigode mais fininho. E vocês, irmãs, a maioria de vocês aqui já estava condenada, porque franjinha, imagina, franjinha, brinca, essas coisas, então calça. Eu aqui já estava um pecador, imagina vocês. Muito bem. Mas às vezes o religioso é religioso e não sabe que é, porque ele aprendeu a ser assim. Ensinaram para ele que o certo é ser assim. Ensinaram para ele que Deus ama gente que é assim. E que, aliás, Deus fica todo empolgado para atender quem é assim. Ele vira quase um pet animado quando vê o dono. É horrível isso, mas essa é a imagem. É um Deus medíocre, é um Deus humano, é um Deus vergonhoso, mas esse é o Deus da religião. É um Deus que não reconhece o humano. É o Deus que senta no trono, mas do lado, ele põe os filhinhos prediletos dele junto, para ajudar ele a julgar. Ou, como aquelas pessoas que precisam de fofoqueiros para saber o que está acontecendo, ele precisa de um religioso para dizer quem é que está certo, quem é que está errado, quem ele deve dar bênção e quem ele não deve dar bênção. E esse desenho bem horrível é para a gente entender como que é o religioso. Então disse Jesus ouviu o pensamento daquele homem. Você acha que Jesus ouve o seu? Quando eu estou pregando aqui, você está aí voando, indo para outro lugar? Estou me esforçando aqui para falar a palavra, e você está só com o seu controle remoto aí, tem passando os canais, indo na Netflix, indo no... Você acha que não? Então Jesus disse, Simão, tenho algo a dizer a você. Ó o Simão, irmão, olha o religioso, dá vergonha uma coisa dessa. Diz, mestre. Mas é um sem vergonha mesmo, não? Está acabando de dizer, se a gente tivesse... Irmãos, olha, se a gente pudesse se ver sem a aparência física, a gente não ia congregar junto. Certo ou não? Se eu visse os seus pensamentos, você visse os meus, fala aí, a gente ia congregar junto? Não. Passa o irmão, passa a irmã. Metido. Isso aí, só fachada. Quando escorrega, tinha certeza. Sempre desconfiei. Meu Deus do céu. Vamos lá. Diz, mestre. Aí o mestre, que é mestre mesmo e é santo. O santo, ouça aqui, irmãos. O santo tolera o pecador. O santo convive com o pecador. O religioso continua lendo o Antigo Testamento e não faz a transição para o Novo. E o Novo ensina que Jesus veio porque Ele é o Deus que virou gente e veio falar, olha, vocês não entendem com a revelação, vocês não entendem com a criação, vocês não entendem com o universo, vocês não entendem com os profetas, vocês não entendem com as escrituras, eu vim aqui descer para ensinar vocês o que eu sou. E vira a gente. Aí fala, vocês estão entendendo? Aí os religiosos olham e falam assim, isso é um falso, vamos matar. E mataram ele. Religioso é assim, irmão, é uma desgraça do humano. Ele persegue aquele que manifesta Deus,
Porque quem manifesta a Deus é a luz, e luz mostra a escuridão de quem gosta de andar nas sombras. Quem gosta de andar nas sombras não quer ser visto. Não é o Batman que é assim? Ele anda nas sombras, não quer ser visto. Quando você anda com um crente santo, pode ter certeza, você vai passar vergonha. Não por causa dele, porque você vai se ver melhor. Você vai puxar aquela conversinha para falar mal do irmão e ele não alimenta. Ele deixa você aquele cri, cri, sabe? Aquele barulhinho do grilo. Não é mesmo aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, e você fica em silêncio, não alimenta. Vamos falar de outra coisa. Quando você anda com o santo, alguém faz uma piada com o outro para diminuir, para falar da deformação de alguém, num caráter físico de alguém, e cai na risada e você... nossa, só chata essa pessoa, não sabe nem tirar um sarro. E às vezes esse sarro que só faz bem para quem está tirando, para quem está sendo objeto do sarro, é tristeza. Bom pensando aí quantas vezes eu e você andamos com gente santa e percebemos como é que é isso. Então o mestre diz para ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários. 500 denários é o equivalente à diária de um trabalhador braçal. Então 500 denários. Então, 500 dias de trabalho, né? 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários. Vamos imaginar aqui 500 dias de trabalho. E o outro, 50 dias de trabalho. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, ele, o Senhor, perdoou a dívida dos dois. Do que devia 500, do que devia 50. Qual deles o amará mais? Olha a palavra de Jesus. Qual deles o amará mais? Por que amar? Reconhecimento, gratidão. Gratidão é próprio de quem reconhece. O religioso não reconhece. Por quê? Porque só é grato quem percebe a graça. Só é grato quem percebe a graça. Graça é não mérito, é eu receber uma coisa que eu não mereço. Mas o religioso não percebe a graça. Ele entende que tudo que ele recebe é porque Deus deve para ele, porque afinal de contas, ele é bom. Deu certo lá? Deu. O que você fez? Jejuei 7 dias. E li a Bíblia toda. Receita, entendeu? Vira receita. Deus fez um milagre? Fez. O que você fez? A campanha de 385 dias. E funciona? Funciona. Mas é a doutrina? Não é. Eu tenho experiências de fazer propósitos com Deus, de orar e jejuar, e Deus me dá coisas e eu falo, ô glória. Aí eu vou lá e faço outro propósito e dou a mesma medida e não recebo nada. Ué, o que eu fiz errado dessa vez? A religião, ela tem esse sentimento de mérito. Deus dá porque você está deixando Ele feliz. Porque você está agradando Ele. Bom, vamos lá. Simão respondeu, suponho... Então, qual deles Quem o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Disse Jesus, você julgou bem. E aí ele começa a conversar com o Simão, o que está acontecendo. Jesus em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, olha só, ele está conversando com o Simão, que é o centro da atenção, o dono da casa. Agora, ele para de olhar para o Simão, e o olhar dele agora é para a mulher. Ele deixa de olhar para o religioso e olha para a mulher, para ensinar o religioso o caminho da revelação. Ele diz, vê essa mulher,
Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, que era a prática daqueles dias. A pessoa andava na rua, poeira, as ruas não eram como as nossas, sujava os pés, andava de sandália, chegava numa casa, qual era o comum? O servo dos servos, o servo menor da casa lá, ia lá, tirava a sandália da pessoa, lavava os pés dele e secava. Essa era a prática. Aí ele diz assim: entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Por que será que o Simão não deu água para lavar os pés de Jesus? Porque ele estava esnobando Jesus. Ele precisava da rede social de Jesus para aparecer. Ele precisava crescer em cima de Jesus. Ele não faz o mínimo do bom senso. Ele não faz o mínimo da educação. Ele não faz o mínimo do código da sociedade. Por quê? Porque ele é um religioso, ele está acima de todo mundo. Ele trata todo mundo como ele quiser. Afinal, ele tem dinheiro para ter uma grande casa, para dar uma festa e convidar quem está com mais like nas redes, né? Que era Jesus naquela época. E ele não dá água, ele não destaca Jesus não briga, não bate o pé, não diz: ô Simão, que falta de educação é essa? Eu sou o filho de Deus, você me convidou e até agora ninguém lavou meu pé, ó meu pé sujo aqui. Não, Jesus não faz isso, porque ele é o santo. O santo, irmãos, não tem problema com essas nossas deformações humanas. Nós é que temos. Nós é que nos sentimos diminuídos. Como que o mal dos outros nos afeta quando nós estamos abertos para eles? Como o mal dos outros não nos afeta quando nós estamos cheios da santidade de Deus em nossas vidas? Jesus não teve nenhum problema, mas ele disse: olha, você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com beijo. Por que será que o Simão, o anfitrião, não beijou Jesus? Se todo mundo que chegava era recebido com um beijo. Como é horrível ser discriminado, não, irmãos? Publicamente, por um beijo ainda. Sinal de acolhimento, de afeto. Ser discriminado é horrível. Jesus, o Deus eterno, virou gente e veio morar entre nós. Chega na casa de um religioso, o religioso quer esnobar ele, nem beijo dá. Eu e você precisamos perceber os contrastes da religião. Ela cega, ela desumaniza, ela deforma, ela endemoniza. A religião, irmãos, ela é o estereótipo, o comportamento religioso é estereótipo do maligno. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Você quer ver o maligno? Olha para o religioso. O comportamento é absolutamente desprezível. Eles não recebem Jesus com beijo. Jesus não está reclamando. Jesus só está dizendo: olha, mas quando eu cheguei, mas essa mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Ela não beijou o rosto dele, ela foi beijar os pés dele. Por que será, irmãos? Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Esse perfume dela aqui também, o valor era mais ou menos, né? O valor de 1 ano de trabalho de um operário. Era um perfume realmente caro. Mas ela não poupou economias. Ela derramou nos pés de Jesus. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Não parece que ele faz ele troca aqui a conversa? Ele primeiro fala, o conceito é que quem recebe o amor é agradecido. Agora ele está falando o inverso, que ela vai ser perdoada porque amou demais.
Olha como o Senhor mostra esse processo de revelação de Deus a nós, como que Deus se comunica a nós, e como quando esse amor de Deus legítimo nos alcança, ele produz transformação em nossa vida, e o mesmo amor que nos atingiu, agora passa a transbordar, a mesma santidade que me alcançou, agora passa a alcançar os que estão ao meu redor. Nada que vem de Deus em nós, para em mim. Tudo que vem de Deus em mim é para transbordar aos outros. Quando a gente estuda geografia bíblica, né, a gente aprende que toda a água que vem do Jordão, que passa pelo Mar da Galileia, desce para o Mar Morto, para no Mar Morto. Em todo o percurso que ela passa, há vida, há peixes, há produtividade, há riqueza, todo mundo desfruta de tudo, mas chega no Mar Morto, é Mar Morto, não tem vida. Por quê? Porque ele não distribui para ninguém, ele só recebe. Quando eu e você recebemos de Deus, o bom mesmo é dar, é compartilhar. E isso tem a ver com o Evangelho de Deus em nós, na vida dessa mulher. Ela recebeu o amor de Jesus. Em algum momento, ela ouviu sobre Jesus. Em algum momento, ela entendeu Jesus. Em algum momento, ela creu em Jesus. E naquele momento, ela foi fazer o tributo dela a Jesus. Eu não tenho acesso a Jesus, eu não posso encontrar com Ele, eu não posso chegar perto dEle. Provavelmente ela era uma mulher de vida imoral, ou que conseguia sobreviver de maneira fora dos padrões morais da época. Provavelmente aquela mulher tinha uma série de características de comportamento que a caracterizavam como alguém imoral. Então ela vai numa reunião que pode ir, não fala com ninguém, nem com Jesus ela conversa. Ela só chega aos pés dele e começa a chorar, beijar e limpar e secar o pé dele. Por que ela faz isso? Em algum momento, aquela imunda pecadora, aquela pecadora imoral, aquela pecadora que merecia o inferno, aquela pecadora que ninguém deveria receber ela em casa, talvez só alguns homens a recebessem escondido, aquela mulher vai aos pés de Jesus. Porque ela deve ter ouvido nas palavras de Jesus amor, acolhimento, graça, misericórdia. Ela encosta nele, não fala nada com ele, só tem atitudes, gestos, próprio do amor, menos discurso, mais comportamento. Ela, portanto, digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ele volta de novo no início do discurso dele. O Simão, o fariseu, ele se acha a última bolacha do pacote. Ele olha para si mesmo no espelho e ele fala, eu sou o cara. Cá entre nós, ele olhando para o espelho, cá entre nós. Eu leio. Vocês lembram do fariseu e do publicano que Jesus fala que os dois subiram para o monte para orar? Subiram para o templo para orar? Lembram? O fariseu vai orar como ele ora. Ele ora para Deus, não falando de Deus, falando dele. Senhor, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou um cara especial. Eu jejuo 2 vezes por semana. Anota aí. Eu dou esmola para os pobres. Eu ajudo as viúvas. O fariseu, ele vai fazendo propaganda dele para Deus. Por quê? Porque assim, o religioso tem muito o que falar de si para Deus. Deus, olha para mim, como eu sou fiel, como eu sou bom, como eu ajudo, como eu dou cesta básica, como eu socorro, e o Senhor me trata desse jeito, não me livra, não me guarda, deixa eu ficar desse jeito, deixa eu passar essa necessidade, deixa eu passar essa tentação. É comportamento do religioso, é assim, está no DNA nosso. Mas Jesus está nos santificando, nos tirando desse ambiente, nos trazendo para essa nova vida. Em contrapartida, o publicano, diz as escrituras, que ele nem levanta a cabeça, ele fica a cabeça no chão, e pensa consigo mesmo, e diz, Senhor,
eu sou um miserável pecador. O Senhor Jesus fala, quem foi justificado? O religioso ou o publicano? O publicano, de novo, porque amou. Então ele ensina, ele diz, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Fariseu, Simão, religioso, ele se acha especial. E quanto mais santo eu e você somos, menos especiais nós nos achamos diante de Deus. Quanto mais santo eu e você somos, menos super espirituais nós nos sentimos diante de Deus. Quanto mais espirituais eu e você somos, mais humanos nós parecemos. Nós ficamos mais parecidos com gente, como gente deve ser. E como que gente deve ser? Como foi Jesus de Nazaré. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até pecado perdoa? Jesus disse àquela mulher, sua fé te salvou, vai em paz. Quando a santidade nos alcança, ela nos liberta, irmãos, e ela nos traz bem. E além de nos trazer bem, ela nos leva a fazer o bem. Produz bem, produz transformação. Eu e você fomos chamados para abandonar o caminho da religiosidade. E em leituras como essa, nos ver que traços do Simão eu tenho, que traços do fariseu eu trago comigo, e caminharmos pelo caminho da santificação. A santificação é a santidade que Deus empresta para mim. E à medida que Ele vai me dando essa santidade, eu vou me tornando mais parecido com Cristo Jesus. E isso me torna mais humano. Isso me torna mais parecido com Ele. Andar em santidade é o único caminho que o Senhor chamou eu e você para andarmos. E andar em santidade é experimentar e compartilhar esse amor de Deus. Deus é santo em mim, à proporção que eu amo a Ele e reconheço a minha natureza, a minha fraqueza, a minha limitação. Deus não nos chamou para andarmos em postura arrogante, de quem está pronto para julgar. Mas o Senhor nos chamou para estarmos reconhecendo quem nós somos. Nenhum religioso receberia aquela mulher, porque qualquer religioso diria que um santo não faria contato com um pecador. Bom, Deus mostra o caminho inverso, em que Ele, sendo o Deus Santo, vem morar entre nós. Nós quem? Eu e você. Eu e você quem? Pecadores. Pecado que a Bíblia chama de, usa analogia para dizer que é como lepra. O meu e o teu pecado é como lepra diante de Deus. O Deus Santo vem curar leprosos. Mas Ele vem morar em leprosos. Então a mensagem que eu e você temos é essa. O Deus Santo me trouxe bem. A santidade de Deus me faz bem. Eu não tenho que ter medo de Deus porque não consigo andar em santidade. Porque isso ficou no Antigo Testamento. Agora eu vivo em santidade porque Ele veio morar em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Amém, amados? O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 12, diz assim, olha, antes vocês não podiam subir no monte, nem encostar no monte, senão vocês morriam pelo fogo da santidade de Deus. Mas agora não, agora vocês chegaram no monte da Sião celeste, falando de Jesus. Cristo os trouxe a esse caminho de santidade, a esse caminho de santificação. Não viva uma vida menos do que a que o Senhor propôs para você, porque a santidade nos faz bem.
Quando a palavra de Deus nos fala para nós não pecarmos, não é só porque isso afeta a Deus. Deus, é santo. Se eu e você nem existíssemos, fôssemos pulverizados, aniquilados da existência, para Ele não ia afetar Ele em nada. Mas o pecado afeta a mim e a você bastante. O pecado afeta eu, meu corpo, minha saúde, meus olhos. Nós somos seres integrais, irmãos. O pecado afeta você. O pecado te mata. O pecado te deforma. A santidade de Deus te faz bem, te traz bem. Deseja a santidade de Deus. Busca a santidade de Deus. A santidade de Deus não é para uma meia dúzia de ungidos que jejuam, consagram, leem a Bíblia alguns dias na semana. A santidade de Deus é para pecadores como aquela mulher, que reconhece quem eles são. Você sabe quem você é? Você reconhece quem você é? Eu reconheço quem eu sou? Se sim, nós só vamos aos pés do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Não tenho nem coragem de falar para ninguém. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece o meu coração. E quando nós fazemos isso, nós recebemos a santidade de Deus em nós. Nossa palavra de juízo, nosso olhar de juízo, nosso ouvir de juízo diminui. Nossa boquinha de juízo diminui. A linguinha de juízo diminui. A santidade faz bem para o casamento, para o namoro, para as relações interpessoais. A santidade faz bem para a sociedade. A sociedade não está buscando um povo limpinho. A sociedade precisa de um povo santo. E o povo santo é a igreja do Senhor Jesus. Ela não pode se vender por causa dos prazeres que faz tanto mal e mata. Vamos orar? Eu quero orar com você. Se o Senhor falou com você, se você se sentiu desafiado em alguma palavra que o Senhor te deu, fale com Ele agora. Eu, quando era jovem, eu ouvia alguns pregadores pregando, e eu ficava pensando, meu Deus, quando eu vou ser santo igual um homem desse? E eu acho que, como eu, a maioria das pessoas pensava igual. E esse pessoal aproveitava e se vendia a si mesmo. E aí, sabe quando você chega perto do pregador e você quer falar com ele, mas você fala, não, quem sou eu para cumprimentar ele? Como que esse cara falou, pregou, como Deus usou ele para orar, para curar, para acontecer. E a pessoa transmite aquela auréola de santidade. Aí depois o tempo vai passando, você vai amadurecendo e descobre que esses santos são de barro. E que às vezes eles foram convencidos de que eram santos. Mas como é bom encontrar gente santa, que você senta com eles e quando você compartilha a sua humanidade, ele não franze a testa e diz, o quê? Você fazendo isso? Não. Ele olha para você como um humano. Não te julga, te ouve e compartilha a santidade. Isso é extraordinário, é curador. Nós precisamos curar os que estão ao nosso redor a partir da cura que a santidade trouxe para nós. A santidade tem te curado? Cure a outros. A santidade tem te transformado? Transforme a outros. A santidade tem te enchido do Espírito? Compartilhe esse Espírito com outros. O que é ser cheio do Espírito Santo se não ser cheio de santidade? Fale com o Senhor, feche os seus olhos, fale com o Senhor agora. Que área da sua vida você sente mais vulnerável? Que área da sua vida você tem sido mais atingido? Que área da sua vida você tem sentido mais fraqueza? Que área da sua vida você sente como se a santidade estivesse mais distante? Ela não está. Não negligencie ela. Beba dessa santidade. Encha-se dessa santidade. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te fazer bem. O Senhor quer te trazer bem. Pai, nós oramos em nome do Teu Filho amado. Agradecidos, ó Deus,
pela sua palavra. Agradecidos pelaquela mulher que reconheceu quem ela era e o seu amor e a sua santidade, que foi acolhida pelo Senhor Jesus. Essa mulher que amou ao Senhor, porque reconhecia quem ela era. Nos ajude, Senhor, a reconhecermos quem nós somos. Nos ajude a reconhecer a nossa natureza, as nossas deformidades, o quanto precisamos ser transformados para sermos menos juízes, menos acusadores, menos apontadores do erro alheio, para não termos comportamentos de religiosos. Senhor, continue a comunicar a Tua santidade em nós, porque ela nos traz cura. Ela cura as nossas emoções, nosso corpo, nossa mente. A Sua santidade nos faz tão bem, Senhor. Continue a nos curar das nossas angústias, continue a nos curar das depressões, continue a nos curar, Senhor, dos desvios morais, continue a nos curar dos distorcimentos da nossa ética. Continue nos curando, Senhor, através da Tua santidade. Nós queremos beber dessa água, Senhor. Nós queremos tomar dessa água, a Sua água viva que nos purifica. Lava-nos, Senhor. Continue a encher a Sua igreja do Seu Espírito Santo, para que a Sua igreja tenha autoridade e poder para testemunhar, sem medo, Senhor, sem medo da religião que nos cerca. Liberta-nos, Senhor, de toda armadilha da religiosidade e nos faz verdadeiramente livres, Senhor, para proclamar a Tua santidade onde nós estivermos. Traga cura essa manhã, Senhor. Traga cura nesse momento. Cura os que estão aqui, cura os que nos ouvem. Cura os que estão encarcerados, ó Deus, por compulsividade, sejam elas quais forem, que têm escravizado e trazido deformação e sofrimento nos relacionamentos, no trabalho, na vida pessoal. Senhor, traga a Tua santidade sobre o Teu povo, Senhor, para que nós experimentemos essa graça, estejamos testemunhando, Senhor, o Seu milagre sobre nós. Em nome de Jesus nós pedimos isso para Teu louvor e para Tua glória. O Senhor disse àquela mulher, os teus pecados são perdoados. Os teus pecados são perdoados. Jamais. Ele não disse para o Simão religioso: Simão, os teus pecados são perdoados. Ouça aqui, irmão. Não olhe para si com o olhar da religião. A religião vai te condenar. Só Jesus vai olhar para você com o olhar de salvação. Não importa qual é a sua situação. Jesus veio para te salvar.